E hoje a gente vai falar aqui de um pouco mais técnico, para quem é mais de blockchain e de Web3, tirar essas dúvidas sobre o projeto. Bem-vindo a mais um episódio do Contos do Cripto. E aqui você já sabe, a gente fala de economia, blockchain e criptomoeda. E o papo da semana passada e dessa é criptomoeda. Então, a gente vai continuar o programa anterior. São programas independentes, você pode assistir na ordem que você quiser. O outro programa fez um papo mais amplo sobre o que era a NuCoin, né? E hoje a gente vai falar aqui de um pouco mais técnico, para quem é mais de blockchain e de Web3, tirar essas dúvidas sobre o projeto. Então, para a gente ir logo ao ponto, eu vou já fazer uma apresentação rápida dos nossos convidados e partir para as perguntas. Então, o Victor Pérez está aqui com a gente, começou a carreira dele no Goldman Sachs, chegou a ser vice-presidente lá, e depois de passar por várias posições aqui no Nubank, ele é um dos fundadores da NuCoin. E o Fernando Chapsky, que também começou a carreira na Goldman Sachs, entrou em 2016 no Nubank, e depois de passar por várias posições, como head da área de prevenção e de fraudes, head da área de investimentos, também hoje é fundador e diretor-geral da NuCoin. Então, Kenão. Eu sou o Kenneth Correia, diretor de tecnologia. Fiquei feliz demais de aprender mais sobre NuCoin, mas agora vai ser a conversa boa, a hora que a gente entra nos detalhes técnicos mesmo. Vamos começar então já, eu quero começar escovando o beat já. Vocês escolheram fazer o sistema da NuCoin, o sistema de programa de fidelidade de benefícios, né, em cima do Polygon Edge e da Polygon Supernets. Eu queria saber por que vocês escolheram esses sistemas da Polygon e se tem alguma coisa de CVM, se tem alguma relação, porque pode se conectar em algum momento com a Hyperledger do Banco Central. Qual foi a ideia de escolher essas tecnologias? Para a gente determinar quem que seria o nosso parceiro, a gente conversou e fez uma investigação técnica com os principais protocolos globais, né? Todos eles que tinham ali um tamanho mínimo para a gente considerar. E a gente teve uma impressão muito boa com a Polygon, tanto do lado técnico, que assim, foi um time fantástico, tem vários resultados concretos, quanto também do lado do modelo de negócios dele, porque o Polygon Edge é basicamente uma maneira para a gente, ele nos dá uma maneira de criar a nossa própria blockchain usando a tecnologia deles. Então a gente não está dentro da rede principal, da mainnet da Polygon, mas sim numa rede própria, mas que se beneficia de toda a arquitetura, todas as melhorias já feitas ao longo do tempo pela Polygon. Só para tangibilizar isso um pouco, seria mais ou menos como, tipo, quando... trazer para a loja, seria tipo, a gente tem o Bitcoin e tem a Litecoin, que é quase como um fork, quer dizer, as duas usam tecnologias semelhantes, mas não são a mesma blockchain. Sim, essa seria o Polygon Edge. A ideia é justamente padronizar o processo de criar um fork de uma plataforma já existente de uma maneira compatível e consistente com as práticas que já estão estabelecidas ali, né? Então você testada, funcional, né? Exatamente, você ganha um monte de coisa já a nível de infraestrutura que você precisa implementar, como se fosse uma receita de bolo, e você implementa ela e você mantém a sua tecnologia em par com o que está rodando na Polygon e potencialmente conectável no futuro. Não, e outro ponto importante que fez a gente escolher a Polygon é a qualidade do time técnico deles e do suporte que a gente teve ao longo do caminho. Isso é muito importante, né? A gente está criando um projeto ambicioso, a gente tem níveis altos aqui de exigência, de SLAs e tudo mais, e a gente gostou bastante dessa parceria com a Polygon, e a Polygon também tem um histórico bem amplo de projetos em parceria com grandes marcas. Então eles também foram usados pela própria Starbucks, que a gente citou no episódio passado, por algumas marcas esportivas que lançaram os próprios programas, Reddit e tudo mais. Então eles já têm esse modelo de atender empresas muito bem desenvolvido. Legal. Então, esse é o Polygon Edge. E o que seria o Polygon Supernets? Supernets foi um modelo desenvolvido pela Polygon justamente para auxiliar projetos novos a
trazer validadores institucionais para descentralizar o processo de validação. Então a gente, como muitos outros projetos, tudo bem, criamos nossa própria blockchain, mas a gente quer ter outros validadores além do próprio Nubank. E esse processo tradicionalmente era muito complicado, porque validadores institucionais eles não querem necessariamente receber tokens de projetos novos que não têm liquidez internacional e tudo mais. Então a Polygon criou um modelo quase que validador as a service, que você pode plugar na plataforma deles, pagar em dólares ou em reais os validadores, e você tem esse serviço à sua disposição num modelo muito parecido com a AWS, né? Só que para validação. Então é esse o conceito por trás do Supernets, e a gente ainda não migrou para o Supernets, a gente está no processo de desenhar essa migração, mas foi uma das coisas que também nos atraiu bastante de ter essa conveniência como parte da infraestrutura da Polygon. Vocês vão trabalhar com Proof of Authority, né? Os próprios parceiros vão ser também validadores, é isso, né? É isso, a ideia é que tenha um número pequeno de validadores, mas validadores com uma reputação bastante alta, e que isso seja descentralizado, que o Nubank venha a ter uma minoria somente dos nós validadores. E eu queria seguir com a pergunta aqui. A gente falou, né? Vocês sendo Polygon EVM, dá para imaginar um futuro onde o token da Nucoin se integre com o real digital ou se integre com a Polygon, que eu possa talvez usar o minha Nucoin como colateral em um sistema de DeFi? Eu sei que é meio viagem para o momento que vocês estão bem no começo agora, mas extrapolando, dá para imaginar um futuro desse? Então, dá para imaginar. Eu diria que a razão de estar usando uma tecnologia do tipo blockchain e do tipo EVM é justamente para ter a opção de criar pontes com todas essas redes. É claro que, num primeiro momento, isso ainda não é um objetivo imediato, e existem várias questões que precisariam ser colocadas antes para podermos dimensionar o que seriam os riscos e o que seriam as questões que precisariam ser resolvidas antes disso ser possibilitado. Por enquanto, o Nucoin é uma rede de fidelidade, tentando atrair os parceiros aqui para oferecer valor dentro desse programa de fidelidade para a base de clientes do Nubank e para juntar as bases de clientes desses parceiros. E, mais tarde, por que não, sendo feitas os elementos necessários para que essa transição para Web3 e para que essa transição para, digamos, o mundo mais aberto de cripto ocorra. Essa é uma possibilidade, tecnologicamente não é tão complexo, mas obviamente é uma coisa que sempre vai ser um dos pontos que a gente vai ter que analisar e estudar antes de poder prometer que isso vai acontecer. O resumo seria, né? Ainda não está no roadmap, mas possível né? Quer dizer, com certeza. Um dia quem... Legal. Boa. E, cara, o Fernando comentou agora há pouco sobre essa questão de repente, nem ser o Nubank mais o principal validador e tal, e eu vi que o mecanismo de consenso que vocês escolheram foi Proof of Authority, né? Qual que é a razão, assim, o racional por trás de uma escolha desse mecanismo? Seria basicamente um Proof of Stake, onde todos os validadores têm um voto, em vez de ter um número de votos que são alocados em função do stake. Dado que a infraestrutura que nós estamos usando aqui para a validação dessa rede é totalmente selecionada pelo Nubank, totalmente controlada pelo Nubank nesse primeiro momento, seria indiferente você usar um modelo Proof of Stake com balanços que você mesmo está definindo ou usar um Proof of Authority. Na verdade, eles ficam equivalentes dentro desse contexto. E o Proof of Authority com um número relativamente adequado de nodes, não muito grande nem muito pequeno, é o que vai gerar mais eficiência em TPS para você e suficiente transparência que você pode produzir através da publicação da blockchain digamos, das recibos, né, das coisas que estão, dos eventos que estão acontecendo dentro da blockchain,
que esses validadores estão produzindo, né? A outra alternativa seria o Proof of Work, que envolve, digamos, uma competição de criptografia, e aí seria mais adequado para um modelo amplamente descentralizado e permissionless, que não é o caso da Nucoin. Não, e era pedir problema, né? Era pedir para as pessoas falar, ali, ó, destruindo o meio ambiente, né? Gastando energia elétrica. E acho que esse tema aqui é um tema que foi amplamente discutido, né? A gente vê vários benefícios da descentralização, a gente quer ir nessa direção ao longo do tempo, mas a gente nasce como um projeto dentro de uma empresa listada, então a gente tem que dar passos de cada vez, né? A gente tem que começar lançando, aprender, e a gente escolheu até no começo ter um grau de controle maior do que a gente quer ter no longo prazo, para justamente testar tudo, garantir que as coisas estão funcionando direito. Então, inicialmente, Nucoin só está disponível dentro do app do Nubank. Não tem Nucoin em nenhum outro lugar. A gente valida todas as carteiras, a gente cria todas as carteiras. Então, a gente teve uma abordagem bem conservadora aqui, até a gente ganhar esse conforto, ao invés de já querer abraçar o mundo e lançar totalmente descentralizado na largada. Ô, Fernando, e uma outra coisa que eu fiquei na dúvida no Tokenomics, para entender assim, de onde veio, né? Que acho que é muito do que a gente está tentando arrancar com vocês, assim. A questão da quantidade de moedas emitidas, assim, no planejamento, né? Por que vocês foram para 100 bilhões? Por que não foi 200? Ou por que não foi 50, né? Qual que é o racional, a lógica, assim, para construir esse número também? Boa. O número em si ele não é tão relevante. O que é mais relevante é o fato de que ele é imutável, de que não dá para emitir mais. Mas se a gente tivesse escolhido 1 trilhão, 10 bilhões, 100 bilhões, não mudaria, grosso modo, nada na nossa vida. Então foi literalmente bem pouco científico a decisão. Foi assim, você pergunta, pô, a gente quer que isso algum dia seja usado por muita gente no mundo inteiro. Então, pô, quantas pessoas tem no mundo? Tem 10 bilhões, legal. Eu quero que, se isso acontecer, as pessoas não tenham que ficar olhando depois da vírgula. Então, eu quero ter um número inteiro para todo mundo que use no coin e não que fique falando, eu tenho 0,0003 no coins aqui. Então, foi uma excelente explicação, porque, cara, isso é um saco com Bitcoin. Eu tenho não sei quantos sats, 0,0. Legal. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu até tenho ideia da resposta, mas eu acho legal tocar no ponto, que toda vez que surge um token novo, alguém começa, e se ele bater $1? E se ele bater R$1, né? E aí eu queria fazer essa pergunta, porque eu tenho certeza que tem alguém que está assistindo aqui que já se fez. O que vai acontecer se o Nucoin bater R$1? E aí quando a gente olha lá as categorias de níveis, no nível 7, se chegar a R$1 e eu gastar R$2.000, eu vou receber R$2.000 de volta. Então vocês vão estar praticamente pagando a conta para mim. Eu sei que a chance de chegar a R$1 é pequena, mas e aí? Como é que fica esse cenário aí? Legal. Você está certo nessa primeira interpretação, mas acho que tem alguns mecanismos importantes de a gente esclarecer aqui. O primeiro é que conforme o preço sobe, tem um efeito contrário do mercado, muita gente querendo vender, né? Fala, pô, tem um monte de Nucoin aqui, se o preço começa a subir, se tem mais gente querendo vender, que tende a contrabalancear o movimento de alta. Além disso, o número de Nucoins que você precisa ter para chegar no nível 7 ou no nível 6, ele é fixo, não é o valor que é fixo, né? Então, se o preço vai subindo, também fica muito mais difícil para uma pessoa nova chegar no nível 6, no nível 7 e ter esse benefício que você comentou. Só um parêntese, fica mais difícil através de compra de Nucoin, né? Continua sendo tão Fica mais caro para comprar mais Nucoins. Mas participando do programa de benefícios, através dos benefícios fixos em Nucoin, continua com a mesma dificuldade para subir nos níveis, mas através da compra fica mais difícil, por definição. E tem um outro ponto aqui, uma nuance, né, que a gente distribui até R$2.112 de Nucoins por mês por cliente. Então, mesmo um cliente no nível 7, se ele comprar, nesse cenário, né, que o Nucoin passou a valer R$1, se ele comprar R$10.000 no cartão,
vai receber 2.112 no Coins e não 10 mil no Coins. Então tem... Eu usei 2.000 por isso, porque eu vi lá que o máximo era 2.000 reais. Eu falei, beleza, eu vou comprar para subir para o nível 7, vou gastar todo mês 2.000 reais no cartão de crédito, pronto, 2.000 reais tá zero, né? Mas lógico, eu tinha a ideia do balanço, mas eu quis fazer a pergunta que é muito engraçado. Surge um token novo e alguém já começa, não, porque se for para $1 eu vou ficar milionário, né? Então eu achei legal puxar esse tópico. E aqui a gente só quer ressaltar, né, que por mais que a gente faça essas análises, como que fica o benefício e o custo em diferentes níveis de preço, a gente está focado no programa de fidelidade. A gente não quer alimentar a especulação, né? A gente não quer que pessoas comprem motivadas pelo preço, mas sim pelos benefícios tangíveis que a gente oferece, que cada vez mais a gente vai querer adicionar ao programa de fidelidade, né? Esse é o nosso DNA e a gente quer ser visto como um programa de fidelidade. É esse o objetivo aqui. Uma outra pergunta que eu estava bem animado para fazer para vocês eu sou um cara que olha muito para essa questão das DAOs e eu vejo um potencial muito interessante nisso. Acho que a gente começou a lamber a superfície, né? Mas eu vejo que no Light Paper, eu vou até ler a frase que estava lá, assim, ó. Vocês colocam, os clientes que utilizarem o Nucoin serão convidados a se juntar à comunidade e construir conosco o futuro da Nucoin. Essa frase me cheirou a DAO. E aí eu queria saber se isso veio um pouco de uma inspiração de DAO, se em algum momento vocês veem os holders sendo parte do processo, ou até em algum momento tendo holders dentro de uma instituição como uma DAO votando, ou virando validadores em algum momento. Vocês imaginam, e eu estou falando aqui não de 1, 2, 3, 5 anos, eu estou dizendo, sei lá, no ápice do projeto, vocês imaginam esse tipo de participação mesmo? Ou aqui você está falando muito mais como um cliente participando do futuro de uma empresa? Bom, a gente não descarta a possibilidade de ir para um modelo mais descentralizado de governança, inclusive no futuro, mas não é nada que está no radar no médio prazo. O que a gente fez desde o começo, e isso sim é importante para a gente, é a descentralização da visão de produto, né? Então a gente, na largada, criou uma comunidade de 2.000 pessoas que a gente convidou. Foi um mix de clientes do Nubank e entusiastas de cripto para abrir o kimono e compartilhar visão de produto, falar, olha, a gente está pensando em fazer isso aqui, pegar feedback, melhorar, testar, trazer para votação algumas decisões, inclusive o logo de Nucoin foi decidido junto com essa comunidade, a gente tinha algumas alternativas, eles votaram. E isso tem sido muito rico e muito um processo diferente e bom para a gente. Mas daí a trazer decisões de corporativas, governança, é bem mais complexo, delicado, não acho que é no curto prazo. É legal deixar claro, né? Eu quis fazer essa pergunta porque é legal a comunidade saber até onde o projeto é imaginado uma participação, né? Eu vi que vocês definiram, né, no white paper, vocês falam sobre a quantidade de tokens que é gerada todo ano, então tem essa previsibilidade, uma parte importante desse controle. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm sponsors que podem estar interessados, querendo participar, e aí tem tanto a quantidade de empresas, de sponsors que entram, como também quantos tokens cada patrocinador desse pode emitir. Então, vocês falam, por exemplo, de um congelamento de 6 meses do Light Paper, que aí vocês poderiam sentir um pouquinho o que é mais atrativo daqueles benefícios, que a comunidade quer mais ou quer menos. Como que ficou essa lógica, né, de controle dos patrocinadores e, ao mesmo tempo, de quantidade de moedas? Então, como o Fernando falou na primeira pergunta, né, que é a definição do Nucoin, a ideia do Nucoin é ser um protocolo de programas de fidelidade, não ser um programa de fidelidade único, certo? Então, o que isso quer dizer, essencialmente? Isso quer dizer que existem regras estabelecidas nessa estrutura chamada blockchain, né? Nesse modelo de base de dados e nesse modelo de rede, onde os participantes podem construir programas de fidelidade em cima dele, desde que eles sigam certas regras. Uma dessas regras é a quantidade de ativos nativos dessa rede, né, que no caso é o Nucoin, que existem e que podem ser, e como eles serão distribuídos dentro desses participantes.
E a maneira que a gente estruturou isso para que fosse um programa atraente para uma grande quantidade de patrocinadores, uma grande quantidade de usuários, foi a seguinte. A primeira e regra fundamental da Nucoin é que 80% de todos os tokens vão ser distribuídos de graça para os clientes, independente de quem distribuí-los. Então, assim, basicamente é um airdrop de 80% do supply, diretamente de graça, por meio de programas de fidelidade, certo? Então, você está dentro de um programa de fidelidade, você vai ganhar algum cashback, algum token, algum reward, você não vai comprar ele diretamente do programa de fidelidade, você vai ganhá-lo ao longo do tempo, certo? Essa é a regra, digamos, primeira, né? E isso estabeleceu a criação do sponsor pool, que são esses 80% de tokens que está, digamos assim, através de um smart contract na blockchain, eles existem lá e eles são distribuídos para os sponsors através desse smart contract. E existem 20% que são, digamos, da tesouraria do Nucoin. Eles servem para dar liquidez ao projeto, para pagar alguns custos ao longo do tempo. Esses são, digamos, o breakdown aqui. 80% incluindo os tokens que o Nubank virá a distribuir, né? Dentro desses 80%. Agora, como é feita a alocação dentro dos sponsors, existe dois aspectos aqui. Existe o aspecto, digamos, de curto prazo, que é um subpool menor dentro desse pool, no qual a gente chama de seed, né, de pool inicial, onde para cada sponsor é alocado uma quantidade inicial de tokens proporcional, digamos, a critérios, digamos, de escala e de interesse que eles demonstrarem inicialmente em suportar o projeto. E ao longo do tempo eles vão ganhar mais novos coins para emitir, né, do restante residual, baseado em quantos os clientes estão gostando do projeto, quanto eles estão usando de fato os coins que foram distribuídos para eles, certo? Então tem dois componentes aqui. O primeiro é, digamos, esse investimento inicial que os sponsors ganham simplesmente por participar do programa e, claro, a alocação vai acabando desse pool, né? Esse pool tem 20% dos tokens. Quando ele acabar, simplesmente vai ter um pool, digamos, de longo termo que vai tendo um halving a cada 2 anos, similar ao do Bitcoin, para que, digamos, exista uma emissão contínua de longo prazo para que os sponsors possam dar rewards usando esse token por bastante tempo. Lembrando desse ponto, né, que por mais que os patrocinadores recebam no Coins como incentivo por entrar no projeto, os patrocinadores têm que distribuir esses no Coins para os seus clientes. Não é que eles podem colocar no bolso e vender para lucrar com isso, né? Exato. E uma das vantagens da tecnologia que a gente criou é justamente a gente poder garantir e verificar que isso de fato aconteceu, que uma wallet certificada de clientes, os tokens fluíram para lá através de mecanismos de loyalty. Isso a gente consegue estabelecer, então isso garante que a distribuição ela está sendo feita de forma justa e de acordo com a regra do programa, que é basicamente o ponto principal aqui. O outro ponto é o congelamento, e o congelamento é um tipo de regra na blockchain que o Nubank usa para determinar quem são os clientes que estão ativos dentro do programa de fidelidade. E essa regra, ela tem essas características hoje para o Nubank, 6 meses e certo número de níveis, mas essas características elas podem ser definidas por cada patrocinador da maneira que eles quiserem. Assim, eles têm total liberdade de determinar isso, desde que exista um critério, digamos, racional para que sejam alocados esses ativos, né, e que corresponda, digamos, a uma quantidade de ativos que pode ser verificada on-chain. A partir desse momento, você consegue estabelecer qual é o prorata que você vai ter entre os coins da emissão futura e os coins que cada patrocinador deveriam ganhar dessa emissão futura conforme ela vai acontecendo. Um jeito simples aqui de pensar sobre isso imagina no futuro em que a gente tenha Nubank e empresa B participando, tá, como patrocinadores, e a empresa B está rodando o próprio programa de fidelidade fora do app do Nubank e as coisas se conversam, então você consegue ver o seu saldo nos dois lugares.
imagina que um cliente, qualquer o Estevão, tem lá 10 mil no coins. Estevão, você vai poder escolher se você quer congelar esses 10 mil no coins com o Nubank para atingir determinado nível, com a empresa B, ou talvez um pouco com cada, tá? Então, a beleza está justamente nisso, porque a gente vai conseguir olhar on-chain, essa informação vai estar na blockchain, de onde que o Estevão colocou os Nucoins, qual empresa que está recompensando o Estevão melhor, né? Então, essa informação on-chain vai servir de insumo para a blockchain distribuir os Nucoins futuros. Então, se a empresa B estiver oferecendo muito mais benefício e as pessoas começarem a tirar Nucoin do Nubank para congelar com a empresa B vai começar a receber uma parcela maior dessa distribuição diária que a blockchain faz para os patrocinadores. Então, vai premiando as empresas por trazerem mais incentivos para os clientes. É uma das principais belezas desse modelo. É isso que eu ia falar, a beleza capitalista de você colocar a concorrência e aquele que entrega mais valor e tem mais benefício. Interessante pra caramba isso. Muito legal, cara. E aí eu queria perguntar também um pouco sobre a questão de transparência assim, da blockchain como um todo. Se você falou alguma coisa sobre um explorador de blocos lá, ou algo tipo um Etherscan ou um BTC Scan público, né, que as pessoas pudessem olhar, ou o número de holders que a coin tem, algum tipo de histórico de transação, ou até esses dados de congelamento. Tem alguma previsão nesse sentido, de criar ferramentais assim para a comunidade? Vocês vão ter acesso, mas o público vai poder olhar esse explorador? Sim, a ideia é essa, tá? Hoje a gente tem, obviamente, as ferramentas aqui que nós usamos para monitorar. Existe, digamos, um processo, né, de construir o produto utilizável pelo público e alinhado, digamos, com todas as demandas que o Nubank tem de usabilidade, de coerência e de experiência, né, do cliente, né? Não pode ser uma coisa incompreensível ou que precise de uma expertise muito alta para manusear. É claro que os experts vão ter a versão deles também. Então, a gente está no processo, digamos, de colocar essa informação no ar. A gente ainda está nas etapas finais, né, de auditoria e validação desse componente. Eu diria que nos próximos meses a gente deve subir a primeira versão dele e ir atualizando ao longo do tempo. Mas a ideia é justamente essa, que todas as transações que ocorram sejam consultáveis e que sejam visíveis da mesma maneira que é num Etherscan ou em qualquer explorador do Bitcoin. Cara, para a gente encerrar o episódio, então, eu tenho uma pergunta aqui de quem é sócio de startup e tal. Quando a gente cria um projeto, seja o intraempreendedorismo, como vocês, ou o empreendedorismo tradicional, a gente sempre tem uma visão do futuro mágico ideal, né? Olhando para isso, assim, quando vocês imaginaram o potencial máximo desse projeto para daqui 5, 10 anos, o que seria o ápice desse projeto na cabeça de vocês? Aí eu também, para a gente encerrar, eu queria a resposta aqui, a visão dos dois dessa pergunta. Legal. Vou começar falando um pouco do sonho. Tá? O sonho é a gente se tornar um dos principais protocolos globais de blockchain para todos os casos de uso. Tá? Não tô nem falando só de fidelidade. Fidelidade é onde a gente começa e tem um espaço enorme dentro de fidelidade. A gente consegue chegar em diversos países e centenas de milhões de usuários se a gente acertar esse caso de uso de fidelidade. Então esse é o nosso foco pelos próximos 3 a 5 anos. Mas a gente quer ir além. A gente quer, depois de ter uma base suficientemente densa em diferentes países, aí você tem muitos efeitos de rede para lançar outras coisas, para pensar em pagamentos, para pensar em identidade, para pensar em N outras coisas que a gente nem começou a cogitar ainda, mas o potencial é esse, e é isso que nos anima aqui, é isso que nos inspira com o que a gente está fazendo. A gente já tem um teto muito alto com fidelidade, mas depois dá para abrir um alçapãozinho nele ali e continuar subindo com outras coisas dentro da blockchain. Mas assim, a gente hoje, e pelos próximos 3, 5 anos, vai dormir e acorda pensando em reinventar fidelidade. Isso, assim, tem muita coisa pra gente fazer ainda. Exato. E do meu lado é basicamente a mesma ideia. Assim, eu acho que
nosso objetivo principal é, através de um programa de fidelidade, atingir aquilo que a gente chama de massa crítica, né? Que é basicamente qual é a quantidade de pessoas dentro de uma rede, dentro de um sistema, que vai fazer com que aquela tecnologia, com que aquela ideia realmente tenha alguma função transformacional na vida das pessoas. Quantas pessoas você precisa dentro da internet em 1988 para que a internet vire alguma coisa relevante, né? Eu acho que em um determinado momento todas essas tecnologias elas começaram muito antes do que as pessoas pensam que elas começaram. Assim, quando você conseguia comprar um fax modem numa loja especializada de hardware, a internet já existia há 20 anos, só que você não sabia porque ela existia em mainframes dentro de universidades. Tá? Então, da mesma maneira, criptomoedas e blockchain, né, é uma tecnologia que, num primeiro momento, é percebida por um grupo de pessoas mais voltada para estudar esse tipo de assunto, mas ela começa a resolver alguns problemas e algumas aplicações começam a surgir, só que ainda existe aquela necessidade de você chegar numa massa crítica, de chegar a realmente criar para o usuário qual é a aplicação que vai trazer 100 milhões de pessoas para dentro da blockchain usando ela diariamente. Eu acho que se a gente conseguir que, através de um programa de fidelidade como o Nucoin, seja o catalisador para que essa adoção global aconteça, ou que participe, digamos, desses catalisadores, eu acho que a gente vai ter cumprido o nosso papel. Cara, muito legal. Eu sou cliente do Nubank desde que o banco abriu e eu tenho até hoje minha conta, eu uso todos os produtos. Então, fico muito feliz de ver uma empresa que tem pelo menos esses princípios, né, como que o Nubank tem, tocando isso e ajudando a massificar projeto de blockchain, trazendo transparência para um projeto de loyalty, né, como que vocês estão fazendo. Fico muito feliz de vocês terem tomado o tempo para vir aqui conversar com a gente, né, fazer o primeiro programa mais amplo, esse mais técnico. E eu quero falar para você que está aqui assistindo, né, eu espero que, de alguma forma, esse programa não só tenha te ajudado a enxergar, entender o projeto da Nucoin, mas também eu vejo muita de quem assiste o nosso programa aqui, né, que é contra a CBDC, que é contra a blockchain permissionada, e na realidade o ambiente tem espaço para todas, tem espaço para blockchain descentralizada, para blockchain permissionada, pública, privada, e eu acho que o sistema vai ser melhor, inclusive com tudo isso se integrando. Então, se você conhece alguém que ainda não entendeu essa lógica, indique esse programa para a pessoa, para conhecer o Nucoin, para entender um pouco mais sobre blockchain permissionada. Se você acha que o conteúdo aqui te trouxe um valor, curte aqui esse episódio que isso ajuda bastante a gente, assina o canal e muito obrigado por ter estado com a gente até agora e a gente se vê no próximo episódio do Contos do Cripto.